Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui a carta de Tiago, e aí eu vou pedir aqui para o presbítero Ale fazer uma oração para a gente estar aí dando início aqui aos trabalhos. Alexandre? Sim. Pode orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer por mais esse dia, né? Nos dê discernimento e entendimento para que podemos absorver a Sua palavra e passar adiante para os próximos. Peço, Senhor, que abençoe cada um aqui presente, principalmente o Edgar e o Marcelino, que vai ministrar esta palavra, né? E traga um ótimo domingo a todos, abençoado, e prepara um culto ótimo à noite, Senhor. Eu venho Te agradecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Ale. Muito obrigado. Então, vamos aqui dar sequência, né? O nosso estudo, a carta de Tiago. A gente escolheu essa carta aqui depois que a gente aprendeu sobre Gálatas, né? A gente está estudando as cartas de Paulo, mas a gente fez uma paradinha para estudar Tiago, uma carta de 5 capítulos aqui. Isso é uma carta pequena, mas que tem muito a ver com o que a gente vinha conversando. Uma carta muito boa, com muitos ensinamentos para a igreja, para o cristão, né? A gente viu que ela é direcionada aos cristãos, né? Ela já fala com as pessoas que já acreditam em Jesus, né? E aí, a gente já fez introduções, a gente já falou sobre várias coisas e a gente está na fase da leitura, né? Nós já lemos o capítulo 1, que a gente vai terminar só o finalzinho hoje, e vamos ler o capítulo 2, que tem umas coisas bacanas também para nosso aprendizado, né? Inclusive, lá no capítulo 2, né? Lembra quando a gente estava comentando no início a carta de Tiago, a gente pegou até 2 versículos lá no capítulo 2, que serviam de base, né, do tema dessa carta, né? A gente estava falando que a fé sem obras não pode salvar, e a fé sem obras por si mesmo, por si só, ela é morta, né? E é sobre isso, esse tema principal que a gente vem, né, conversando. E é no capítulo 2 que a gente vai ver esses principais versículos e vamos comentar sobre isso. Então, a gente fez a leitura, né, já fizemos do capítulo 1. O capítulo 1 tem vários ensinamentos, nos ensinou como é que a gente passa pelas provações, quais são os benefícios das provações, para que serve, né? Falamos sobre pedir sabedoria do alto, pedir sabedoria para Deus, para a gente ter entendimento na nossa trajetória, né? E como a gente se comportar. E também Tiago ensinou, ainda no capítulo 1, sobre a transitoriedade dessa nossa vida. Essa nossa vida ela é passageira e ela vai servir para alguma coisa, mas o nosso galardão está lá no fim, na eternidade, na nossa salvação, né? Aí depois, ainda no capítulo 1, ele falou sobre a origem do pecado, o que vem do mal, o que não é do mal, o que não o que é propósito de Deus, o que é do bem, de onde vem o bem, a gente falou um pouco sobre isso. E também a gente falou aqui no final, a gente vai só finalizar aqui o entendimento do finalzinho, mas a gente começou a falar que a gente precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar, e a gente falou também do tardio para se irar, a gente falou sobre a ira como um fator muito difícil e muito impactante na nossa vida, no nosso relacionamento com os irmãos. E a gente também falou sobre a gente estar nos livrando da impureza, a gente precisa procurar a nossa purificação, né? Então a gente falou que é um processo de purificação, a gente falou, e aí a gente leu aqui umas passagens, né? Que a gente falou sobre essa questão da gente se guardar incontaminado do mundo, né? Mas também ficamos, assim, importante a gente salientar que guardar-se incontaminado
não é a gente fugir, e sim a gente estar no mundo, mas não ser contaminado por ele, e sim influenciá-lo. Porque, veja, a gente tem, na própria Bíblia, a gente aprende que a gente não se deve sentar na roda dos escarnecedores. Mas também a gente tem lá na palavra que nós temos que levar Jesus para as pessoas, temos que evangelizar, né? Então, o que que a gente tem que fazer? As duas coisas. A gente tem que saber estar no mundo, saber se comportar, saber se dar bom testemunho, para que a gente consiga influenciar o mundo, levar Jesus para o mundo. Então, a gente não pode a gente até leu aqui, né? Se a gente não pode se conformar com o mundo, quer dizer, estar conforme o que está errado. Não, a gente tem que estar no mundo, mas a gente tem que levar Jesus, né? A gente tem que influenciar. Nós é que temos que, entre aspas, contaminar o mundo com a boa nova, e não a gente, no mundo, se amoldar ao mundo. Então, a gente já falou sobre isso. E também a gente falou sobre a questão da palavra, que a gente não pode ser somente ouvinte, mas praticante, e a gente precisa aprender bastante da palavra para a gente saber o que é certo, o que é errado, porque senão como é que a gente vai, né, ter um comportamento adequado se a gente não aprender qual é o comportamento certo e qual que não é, né? Então, isso daqui é muito, muito importante para a gente entender. E aqui no final a gente fez esse entendimento, né? E aí, ainda dentro desse entendimento, a gente falou aqui desse último bloquinho, vou ler de novo, para a gente poder dar sequência. Porque nós estamos tratando nessa carta que a gente aprendeu que a salvação é pela fé e não pelas obras, né, com Paulo, mas aqui Tiago nos ensina que as obras, elas são a evidência de que se a nossa fé é verdadeira, a evidência que se houve transformação ou não. E vai ter uns trechos bacanas para a gente discutir ainda sobre isso. Então, aqui no 26 e no 27, que a gente ficou de comentar no último domingo, para a gente encerrar aqui o capítulo 1 e começar o capítulo 2, vou ler aqui, 26 e o 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, esse guardar-se incontaminado do mundo foi o que eu acabei de falar, né? A gente está reforçando como que é esse guardar-se incontaminado do mundo. Não é fugir do mundo, e sim estar nele e saber se comportar nele. Então, tem coisa que a gente não vai fazer junto com as pessoas, tem eventos, tem festas ou coisas que nós não vamos participar, e eles vão entender por que não nós vamos participar. Por quê? Porque a gente também tem que levar a nossa posição, a gente também tem que influenciar as pessoas, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus, a gente tem que falar da palavra para as pessoas que não conhecem a palavra ainda. Tem muito cristão que ainda não conhece a palavra, e tem muito cristão que às vezes não sabe que está trilhando um caminho errado, por falta de conhecimento. É nosso dever também, nós que conhecemos a palavra, é nosso dever também levar a palavra. E também nós já vimos aqui que a forma com que a gente leva isso é muito importante, porque ao invés de você trazer a pessoa, às vezes você afasta. Por quê? Não porque a coisa que você está levando não é verdade, não é isso. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando a gente vai levar, a gente está certo, a gente tem a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes a gente não consegue levar da forma adequada. Por quê? Porque a gente também tem limitações, nós somos humanos. E aqui, Tiago fala do principal problema nosso que a gente vai falar é sobre a nossa ira, né? Às vezes a gente não gosta de coisas que as pessoas fazem e a gente reage de forma errada. Então, às vezes a forma está errada, e aí prejudica o conteúdo. O conteúdo que estava certo, a pessoa já não vai mais nem ouvir. Por quê? Porque se você não usou a forma adequada, você já não teve aquele respaldo, né? Então,
E quando a gente faz isso de uma forma muito acolhedora para as pessoas, para levar essa mensagem correta, elas não só ouvem, como elas gostam, né? As pessoas gostam que as pessoas se preocupem com ela. Quando a gente demonstra uma, um gesto de carinho, um amor, a gente sente, né? Ela sente que nós estamos preocupadas em ajudar, é uma coisa. Agora, se a gente só pegar no pé, aí a pessoa já não vê um aliado, né? O pastor Vani levantou a mão, certo, pastor? Marcelino, acabamos entrando um pouquinho atrasado aí, que a gente estava conversando aqui do evento de ontem, e a hora que a gente olhou já era esse horário. Então, eu peguei agora esse pedaço aí você falando, que eu acho que é muito importante também, essa maneira acolhedora, a paciência, a calma, né, de levar a palavra, mas eu acho que o que é muito importante é o testemunho que a gente dá, né? Porque Isso. às vezes você leva a palavra, você sabe até falar, você fala bem, você entende da palavra, mas aí você dá um testemunho totalmente fora daquilo que você está falando. Você, por exemplo, você fala, não, você tem que ser manso, você tem que saber entender as pessoas, você tem. E aí, no primeiro problema que você tem, você já começa a brigar, a falar um monte de coisa, ou você maltrata tanto a sua família, os filhos, você é grosso, você é estúpido, você é soberbo nas coisas, e aí você quer levar a palavra para a pessoa fala assim, meu, eu jamais quero ir para a igreja que essa pessoa frequenta. Porque que adianta ele falar de Deus, mas não viver aquilo que ele está falando? Então, acho que é muito importante não só a gente ter a calma, não só a gente saber o que está falando, que é lógico, né, que a gente tem que saber, tem que ter o conhecimento, mas é viver isso. Porque se você não viver isso, não adianta. Porque a pessoa vai olhar mais pelo seu modo de vida do que pelaquilo que você fala. O testemunho e as suas atitudes vão falar muito mais alto do que a sua boca. Então não adianta você falar, porque tu que fala, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio. Às vezes você vai falar, mas as suas atitudes são totalmente contrárias ao que você está falando. Então a gente tem que viver primeiro o evangelho, viver primeiro a palavra de Deus, para conseguir impactar as outras pessoas. Perfeito, perfeito. Pastor quer complementar, pastor Vanderlei? Tinha esse versículo aqui, no 26, que no final fala assim: engana-se o seu coração, a religião desse é vã. E antes fala da língua. Então, fiquei muito triste nesse período de eleição. Eu fiquei muito triste com um homem de Deus que eu sempre segui, né? Eu admirei muito, mas por um descuido começa a desrespeitar e se envolver coisas que não deveria se envolver. E através da língua, a pessoa fala coisa que não deve. Então, aqui quando fala a sua religião é dessa vã, eu fico preocupado. E a língua é um órgão que é para glorificar o nome do nosso Deus. E se a gente não souber usar, o inimigo pode usar a nossa boca, né? Por um descuido nosso, por falta de vigiar. Então, aqui, quando o Paulo está dizendo que da dificuldade, que ele estava sofrendo dificuldade através das palavras que vinham contra a palavra que ele pregava. Tanto é que ele ficou preso, né, por muito tempo, tudo por causa da palavra. Então, a palavra que era para glorificar a Deus, eles estavam aqui condenando Paulo. Então, o perigo nosso da igreja, né? Nossa, aquilo que o Boni falou, às vezes você está no púlpito pregando, falando ou testemunhando, e depois, por um descuido nosso, nós usamos nossa boca para falar algo que não deveríamos falar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque quando sai, e se é palavras que não edificam, ela faz como pena no meio do vento, né? Difícil, né? Você vai tentar agora pegar todas as penas novamente. Então, aqui é uma exortação para mim, para todos nós. Toma cuidado com a palavra que você fala. E outra coisa, nós estamos para nunca apontar o dedo, né? Nesse período,
de eleição, eu fiquei horrorizado de ver pessoas abençoadas, né? Por um descuido, falar coisas terríveis contra outra pessoa também que é evangélica. Ali eu falei, meu Deus, que o sangue de Jesus Cristo tenha poder e que essa pessoa receba uma sabedoria no falar. Não é sabedoria humana, mas sabedoria que vem de Deus. E que a nossa língua, nossa boca tem que colocar um anjo para nos proteger, para saber o que estamos falando e pedir também para que o Espírito Santo venha falar conosco. Quando a gente falar alguma coisa que maltratou alguém, então o Espírito Santo venha falar. Eu vi uma cena muito bonita, né? Ontem também, alguém orando, né? Orando com uma pessoa, e eu estava lá de cima olhando, eu louvei a Deus, sabe? Eu louvei uma pessoa que parece que tinha uma dificuldade, orando com a pessoa, as duas chorando, né? Então, nós temos que aprender uma lição. A nossa boca foi feita para glorificar a Deus. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, a nossa boca tem que ser a palavra de intercessão, de oração. Não é ser usada para criticar, para falar. Às vezes nós podemos comentar, lógico, umas coisas a gente comenta, mas não é aquele espírito para derrotar a pessoa, né? Então, Paulo está dizendo assim, olha, se você não cuida da sua língua, sua religião não serve para nada, né? Então, aquilo que o Luana falou, às vezes você fala, mas não dá um testemunho de vida, né? Então, que o Senhor possa nos ajudar a refrear a boca e que o Senhor nos oriente para que saia louvores, adoração, palavras sábias através da nossa boca. Nunca palavra de condenação, palavra que possa derrotar outra pessoa. Amém? Amém. E aí, só confirmar mais dois pontos nesse parágrafo, né? A primeira, né, que a gente já falou, o que sai da boca contamina também, não é só o que entra pela boca, né? Então, muitas vezes a gente fala, a gente precisa se guardar incontaminado, né, de comportamento, de não se deixar levar por uma série de coisas, mas também não podemos contaminar, porque a gente pode, se a gente usar a língua de forma errada, a gente também pode estar contaminando. E aqui, Tiago, quando a gente já falou um pouco antes aqui, quando ele fala para a gente ser tardio para falar, porque ele está falando sobre a nossa ira, ele está falando o quê? Que muitas vezes a gente demorando, pensando um pouco antes de se pronunciar, é uma virtude. Por quê? Porque você pensando melhor, né, você conseguindo controlar aquela sua emoção daquele momento, então o que a sua língua vai falar ali na frente já vai ser melhor. Muitas vezes a gente fala da língua, mas pode ser né, no nosso caso aqui, hoje em dia, um e-mail, né, uma mensagem no WhatsApp. Muitas vezes no próprio trabalho a gente recebe um e-mail assim de uma pessoa, você já fica, nossa, você fala, não, você não concorda, você já pega ali e já quer escrever um. Quantas vezes eu já não escrevi, não mandei, fiquei olhando, depois de uns minutos, pensando bem, me controlando, eu falo, não, deixa eu mudar aqui a minha mensagem de resposta, né? E aí você vai e já consegue dar uma resposta mais adequada. Então, refrear a língua é isso, quando a gente combina com outro ensinamento que é tardio para falar, então já você está pensando em controlar os seus impulsos, postergar o que você vai falar, pensar no que você vai falar, para que você fale adequadamente. Por quê? Porque o crente não pode ter a língua solta, né? Já ouvi essa frase várias vezes. Por quê? Porque se você é um transformado, então você vai se preocupar com isso. Senão, se você não você acredita em Jesus, tal, mas você continua sendo a mesma pessoa de antes, talvez você não tenha sido transformado ainda, né? Então, realmente, é muito importante a gente pensar dessa forma. E a outra coisa também, né, que ele... Deixa eu ver aqui. A outra coisa aqui que ele fala da gente ajudar as pessoas nas suas tribulações,
Aqui ele usa, né, a figura dos órfãos, das viúvas, mas a gente tem que entender isso daqui, porque naquela época eles eram desamparados, eles tinham problemas, né, no modelo de vida ali era sofrido, assim como nós temos outras diversas situações, mas de pessoas que têm tribulações, pessoas que estão em dificuldade, pessoas que estão precisando de ajuda. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse entendimento quando a gente lê isso na Bíblia, né? Quando fala muito de órfãos e viúvas, a gente já entende pessoas que precisam de cuidado, pessoas que precisam de ajuda, né? Que sozinhas elas vão ter dificuldade. E antes de passar aqui para a gente iniciar o capítulo 2, o pastor Vanderlei levantou ali a mão. Você falou uma palavra aqui e a Bíblia fala sobre visitar os órfãos e viúvas, né? Naquele tempo é diferente do tempo de hoje. E essa semana aqui, ou a semana passada, né? Hoje é o primeiro dia, aconteceu alguma coisa muito gostosa comigo, né? E você falou também quem são esses órfãos, quem são as viúvas, são pessoas desamparadas. Às vezes a pessoa está desamparada, mas não está dentro da sua casa. Então, eu fui comprar pão, aí eu passei assim, eu gosto de cumprimentar todo mundo. Eu gosto de dar um bom dia, né? Porque quando você fala bom dia, está dizendo bom, que Deus te abençoe. E também você pode falar que Deus te abençoe, né? Que é muito importante. Eu passei e cumprimentei um senhor, ele, com bom dia, ele ficou assim, deu um sorriso para mim, cumprimentou. Aí eu peguei o pão, voltei. Quando eu voltei o pão, ele estava lá. Eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí eu fui em casa. Quando eu cheguei no portão de casa, olha só o que o Espírito Santo faz. Ele falou assim para mim, senti Deus falar comigo, é só bom dia? Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, é da minha cabeça, né? Aí caminhei um pouquinho, fui abrir o portão, mesma coisa a palavra do Senhor veio na minha mente. É só bom dia? Não vai falar de Jesus para ele? O que ele está precisando? E qual é o bom dia que você pode dar para a pessoa? Aí eu tive que voltar. Voltei lá, conversei com o seu Benedito, conversei com ele abriu o coração para mim. Eu sentado, eu e ele aqui na praça, aqui é uma praça bonita, tem em frente de casa, ele abriu o coração. Em resumo, aquele bom dia transformou em salvação para o seu Benedito. Eu orei por Amém. ele aceitou Jesus. Aí eu falo, ele era um órfão que estava desamparado da sua casa, dos amigos, das pessoas. Então, qual a lição que nós aprendemos? Você não vai visitar um órfão, alguém na casa, mas tem alguém na sua rua, lá no banco do jardim, que está desamparado, precisando de uma palavra. E nós somos o portador da palavra de Deus. Então, aqui isso aí eu aprendi mais uma vez. Né? Então, esse órfão são pessoas desamparadas, querendo ouvir alguma coisa, e você tem essa coisa maravilhosa, que é a graça e a palavra de Deus na sua vida. Amém. E resumo, seu Benedito, né? Não esqueci o nome dele, que é um nome fácil também. Aí ele ficou olhando para mim assim, não entendendo muita coisa. No final da nossa conversa, ele entendeu. Eu tenho certeza que o seu Benedito, eu vou encontrar com ele lá no céu. Ele aceitou Jesus com toda dificuldade. E outra coisa, a roupa dele não era roupa totalmente estragada, não era pedinte. Eu falei que ele saiu de casa abatido, triste, com todos os motivos. Mas Deus, pelo grande amor que Deus tem com ele e com todos que estão desamparados, e Deus quer que alguém, eu e você, transmita a palavra. Então, não perca a oportunidade. Quando fala, nós estamos lendo aqui, é muito, muito. Visitar é uma ordem de Deus. A pessoa fala, mas eu não tenho jeito. Entrega um folheto, pronto. Você não vai falar, mas entrega um folhetinho, deixa o folhetinho. Dá um bom dia, um gostoso. Fala, Jesus te ama. Puxa vida, eu fico assim, louvando a Deus, como é que Deus faz com muitas pessoas, né? Como é que Deus... Eu tenho certeza que o Senhor Benedito, ele ouviu, eu orei por ele, eu fiz ele repetir a oração, e ele
Agora, o que vai acontecer com ele aqui na Terra, eu estou pedindo a Deus que oriente ele, porque ele mora bem distante aqui, mora, acho que Santo Antônio, bem distante do centro, né? Então, fica para nós essa palavra também. Os órfãos são aqueles que você falou, meu amado irmão, são pessoas que estão desamparadas. Não tem amparo legal, não tem amparo da família, e você é a pessoa, nós, a igreja, somos as pessoas para ajudar as pessoas desamparadas. Amém. Amém, amém, pastor. Bom, e agora vamos iniciar aqui o capítulo 2, né? Vamos ler aqui o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai nos dar exemplos, né? Porque Tiago, ele fala, por como é que eu sei se a minha fé é verdadeira? Como que eu sei? Pelo próprio jeito do nosso testemunho, como disse o pastor Vani, o nosso testemunho de vida já mostra se a gente tem a verdadeira fé, se a gente se transformou ou não. E aí, aqui durante essa carta, durante esse livro, nós vamos estar vendo muitos exemplos disso. Então, Tiago, como a gente já viu, é uma carta de coisas práticas mesmo, de ações, de obras, coisas práticas que demonstram se a gente tem a verdadeira fé ou não. Por que verdadeira? A gente vai ver ainda aqui nesse capítulo, ainda no capítulo 2. Verdadeira fé. Então, vamos lá. Ó. Vou ler primeiro aqui, do versículo 1 até o versículo 13, que ele vai falar algumas coisas, vai dar exemplos para a gente. E depois tem um outro bloco, né, o segundo bloco dessa carta, ó, que vai do versículo 14 até o 26, é onde a gente vai falar bastante sobre isso que ele falou, da verdadeira fé, porque a fé sem obras é morta. Nós vamos aprender bastante sobre isso. Então vamos ler o primeiro trecho aqui, do 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assentado aqui abaixo do estrado, ali dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornasse juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Porquanto, aqueles que disse, não adulterar, não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser um transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, até aqui por enquanto. Bom, então, quando ele fala aqui, o primeiro exemplo que ele fala é que se você faz acepção de pessoas, aí você não tem fé. E aí ele mostra o que é a acepção de pessoas, é você diferenciar a pessoa, tratar de forma diferente, uma pessoa da outra, né? Fazendo distinção. E isso também, quando a gente faz distinção, é um julgamento. Bom, e aí eu queria só deixar bem claro aqui, a gente falar sobre conceito, né,
de preconceito e discriminação. São coisas diferentes e importantes da gente entender, né? O preconceito, né, o próprio nome já diz, um preconceito, você já, olhando uma situação, você já, é normal a gente fazer, olhando algumas situações, você já fica simulando o que aconteceu, né? Você olhando uma pessoa, já, vamos supor, você está passando na rua, olhou uma pessoa com uma camisa de futebol, com chuteira já meio suado, você já vai saber que ele é uma pessoa que está vindo do jogo, você vai fazer uma, né? Você já vai ter um preconceito, já você vai desenhar um quadro, isso é normal a gente fazer, o preconceito. Ah, eu estou vendo uma pessoa assim, assim, assado, eu estou vendo uma situação assim, assado, deve ter acontecido isso, 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 ou essa pessoa deve ser aquilo, aquilo, né? A pessoa está vindo com uma beca e um canudo na mão, deve ter, né, se formado, enfim. Preconceito é uma coisa natural que a gente faz. Agora, a discriminação é você tratar essa pessoa de forma diferente, né? Uma coisa é você ver, né, tem um preconceito que pode te enganar, claro, pode, claro que pode enganar, mas esse julgamento é que a gente tem que ter cuidado, né? Estou vendo aqui uma pessoa bem vestida, andando na rua, às vezes até Ah, se eu, olha só que interessante, a pessoa está de terno num domingo à tarde, caminhando com a Bíblia na mão, ou seja, está supondo que ela está indo para a igreja ou voltando, né? A gente faz uma analogia. Assim como a gente faz, às vezes, para coisa ruim. A gente vê uma pessoa muito mal vestida, tá frio, né? Tá lá, vamos supor, rodeando um supermercado, você começa a ter um preconceito. Você fala, isso aqui está meio esquisito. Agora, discriminar é você tratar a pessoa de forma errada, né? Discriminar é você... É como, às vezes, muitas pessoas são interesseiros, né? Aí entrou na loja uma pessoa bem vestida, você fala, eu vou tratar bem esse cara aqui, porque eu acho que ele vai consumir muita coisa aqui, vai me dar dinheiro, vai me dar lucro, sei lá eu. Vou tratar ele bem. O outro que eu acho que não vai me interessar, uma pessoa que entra de qualquer jeito, parece que não tem dinheiro, não vou dar nem atenção. Então, esses conceitos têm que ficar muito claros na nossa cabeça. E aqui, Tiago já está dizendo, quando a gente começa a tratar as pessoas de forma diferente, a gente está julgando, e aí ele fala aqui no versículo 4. Então, vos tornaste juízes e tomados de perversos pensamentos. Por que, no caso aqui, do exemplo dele, por que perverso pensamento? Porque na casa de Deus você não pode distinguir o rico do pobre, né? Você, por um preconceito que você vê como a pessoa está vestida, e você vai fazer, e você vai tratar diferente, você vai dar mais atenção, ou vai dar um lugar de honra para uma pessoa que você entende ser uma pessoa rica, ou você vai não dar tanta atenção para o pobre. Então, esse exemplo que o Tiago tá dando aqui fica muito claro para a gente. Inclusive, ele fala, Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé, né? A gente tem que entender que todos são iguais, então, esse julgamento, nesse exemplo aqui, é um exemplo claro para a gente testar a nossa fé, para ver como é que nós estamos, como é que o nosso comportamento como um cristão, que não deveria fazer distinção, está fazendo, né? Então, essa primeira coisa aqui já ficou muito claro para a gente. Pastor Vani levantou a mão. Só uma coisinha assim, né, Marcelino, que você está falando aí, e que é muito difícil a gente não fazer esse tipo de coisa na igreja. Não vamos falar nem por parte financeira. Se entra uma pessoa vestida normal na igreja, você vai cumprimentar, você vai levar a pessoa para sentar, tal. Se entrar um mendigo na igreja, fedido, aquele cara cheirando mal, você não vai querer nem pegar na mão dele. Você pode não maltratar. Você pode até falar, olha, senta aqui, mas você não vai querer pegar na mão dele. Vai ser difícil uma pessoa querer ir lá e orar com ele, colocar a mão no ombro dele e orar. Porque isso é do ser humano, é nosso isso. Entendeu? Então, isso é muito difícil, isso não é uma coisa fácil da gente fazer.
É fácil você fazer essa distinção, uma pessoa simplesmente só mal vestida e uma pessoa bem vestida. Mas quando realmente é uma pessoa ali maltratada pela vida, vamos dizer assim, uma pessoa sem condição nenhuma, uma pessoa às vezes cheirando a álcool, uma pessoa fedendo a cigarro, uma pessoa. É difícil você ir ali, pôr a mão e orar e ficar próximo ali daquela pessoa. Às vezes realmente dar um abraço na pessoa, que é o que a pessoa está precisando. E é isso que está falando aí, de você realmente fazer isso. Só que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil a gente fazer. Mas é o que a gente precisa fazer, né? Sim. E muitas vezes também a gente é normal na nossa casa, né? A gente querer tratar, vamos supor assim, melhor o visitante, né? Porque os de casa a gente fala depois, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter cuidado, né? Pode ser uma prática comum, né, na nossa casa, quando a gente vai para os nossos filhos e fala, ó, se comportem, viu, que hoje a gente tem visita, não sei o quê. E depois, quando a gente está, assim, na hora de estar tratando com as pessoas, a gente tem que ter alguns cuidados mesmo, né? Porque para a gente não ficar diferenciando e, às vezes, deixando de dar a atenção correta para determinadas pessoas. Então, a gente se preocupar com isso é um bom testemunho. A gente se preocupar que, apesar da nossa distinção entre pessoas, como o pastor Vânia acabou dizendo, a gente se preocupar em tratar corretamente, né, as pessoas é muito importante. Isso faz da gente, né, isso é uma evidência, vamos chamar assim, de que a nossa fé, ela é uma fé que nos transforma. Porque tem gente que já desiste, fala, não, eu não sirvo para isso, não quero ir. Não, nós temos sim que entender o que a gente precisa fazer corretamente e buscar isso. A gente tem que buscar, vou dizer assim, buscar a perfeição, né? Lembra? A gente leu aqui no começo, né, no capítulo 1, né, quando ele fala que a gente precisa buscar a perfeição, porque Deus nos fez perfeito, né? Deus nos quer para a perfeição, nós somos as primícias da sua obra, né? Então, a gente tem que buscar sim, né? E não desistir, falar, eu não consigo, né? Não, eu não consigo. Eu vejo uma coisa dessa aí, eu não consigo me controlar. Eu falo mesmo, né? Não podemos. A gente tem que buscar sim a melhor forma de tratar as pessoas. Né? Bom, e aí, aqui nesse primeiro exemplo, ele deu, né, esse bom exemplo, que é um exemplo que afeta o mundo todo, né? Essa questão da riqueza é uma coisa que sim, que afeta muito, né, o relacionamento entre pessoas, a riqueza, né? Isso é normal. Então, é um exemplo que ele traz aqui para a gente. E aí, ele termina aqui, né, o versículo 8, ele fala, então, na escritura, né, fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento a gente já viu, né, a gente já pregou isso aqui na igreja, eu mesmo já falei sobre isso, é uma frase, assim, muito importante para a gente, como é que a gente consegue, né, amar o irmão como a nós mesmos. E aqui Tiago fala, fazeis bem, né? Agora, se você não consegue tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, você está transgredindo a lei, né? Porque você não pode não estar conseguindo cumprir a lei, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Como disse o pastor Vani, não é fácil, é difícil, mas é isso que a gente tem que buscar. E Tiago fala, esse daqui é uma evidência muito importante, né? Como é que a gente consegue amar o próximo como a gente? Como é que a gente consegue fazer para as pessoas o que a gente gostaria que fizessem conosco naquela situação? Então, realmente, é muito importante isso daí. E aí, aqui já no versículo 10 também, ele fala, né, que a lei, se você guarda toda a lei, mas você tropeça num ponto, não adianta se você fez tudo certinho e
tropeçou num ponto, você é culpado. Então, assim, a gente não vai ganhando crédito conforme a gente vai fazendo coisa boa, para poder, quando fizer coisa, né, coisa ruim, usar nossos créditos. Não existe isso, né? A gente tem que procurar fazer o bem sempre, né? A gente não tem esse crédito. Hoje eu não vou tratar as pessoas bem, mas eu tenho crédito. Não. Então ele fala aqui, se você tropeçou num ponto, você tropeçou. Não adianta. Então a gente tem sim que procurar a perfeição. Então, e ele até deu aqui o exemplo. Então, se está escrito lá que não é para adulterar, e também está escrito que não é para matar. Tá, mas eu não matei, mas adulterei. Não importa. É transgressor, ele fala. É transgressor. E aí, deixa eu tirar esse avisinho aqui da tela. Que ele fica aqui vigiando o nosso tempo, né? O tempo que a gente temos aqui ainda 15 minutos, mais ou menos. 12, 13. E aí, e aqui no finalzinho, o pastor Vani levantou a mão e depois a Fran. Só mais uma coisinha, até que eu vou pregar hoje, Marcelino, que é andando com Deus, de andar com Deus. Eu acho que tudo isso que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer, a gente só vai conseguir se realmente a gente tiver uma vida com Deus. Se realmente, como você falou lá no começo, houver essa mudança. Se a gente estiver disposto realmente a mudar, a deixar que o Espírito Santo transforme nossa vida. Porque nós mesmos, por nós, a gente jamais vai conseguir. A gente jamais vai conseguir superar os preconceitos que a gente jamais vai conseguir superar a nossa língua, né, que a gente fala mesmo, que a gente tem essa coisa de, às vezes, maltratar, de agredir as pessoas com palavras. Isso só vai ser superado se a gente realmente viver na presença de Deus, se a gente realmente tiver e deixar o Espírito Santo viver na gente e transformar essas coisas. Pela gente, a gente jamais vai conseguir. Somente através do Espírito Santo. E a gente só vai ter o Espírito Santo se a gente estiver na presença de Deus. Se nós estivermos buscando. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Não quer dizer que a gente não vai cometer falhas. Mas que sim, a gente vai saber, o Espírito Santo vai mostrar que você errou e você vai saber pedir perdão e você vai saber agir de uma maneira diferente na próxima vez. Então, o importante é a gente estar na presença de Deus e deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, nos nossos corações. Amém. Fran? Falar rapidinho. Muitas vezes, né, falo de mim, assim, não julgar as pessoas com palavras, mas julgar com o olhar, né? Então, já teve situações, assim, dentro da igreja que pessoas, assim, que infelizmente, eu dei uma olhada assim, não sei se a pessoa percebeu, né? E eu falei, meu Deus, como o pastor Vani falou, acabou de falar, né? Se chega uma pessoa mendiga ou homossexual, aí aquele olhar de julgamento, né? Então, como foi ministrado ontem, a gente ser como Isabel, acolher, e não ir já julgando, criticando, né? Porque talvez assim, falo de mim, eu não falei com palavras, mas o meu olhar não foi um olhar de amor. Então, como o pastor Vani acabou de falar, para a gente perdoar, amar, cuidar, a gente tem que estar se alimentando na palavra, porque se a gente não se alimentar na palavra, a gente não consegue fazer nada dos mandamentos que o Senhor tem deixado para a gente viver. Amém. Verdade, Fran. Amém. Verdade. Bom, pastor Vanderlei. Quando se fala assim desse preconceito, né? E, logicamente, cada um tem uma natureza. Tem pessoa que é mais amável, outra é mais explosivo. É normal, é a natureza da própria pessoa. O que não pode é a pessoa pegar a natureza da sua vida ou da vida e justificar a sua atitude. Não, porque eu sou assim mesmo. Não, porque assim... É isso. Aí, o que precisa? Quem é que deve controlar a nossa vida? É aquilo que o Vani falou. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vamos estar, sábado que vem,
pedindo a Deus que esse Espírito Santo venha mover a nossa vida. E quando ele vem, irmãos, acaba com tudo. Acaba com tudo. E se por um descuido você fez alguma coisa, na hora o Espírito Santo fala com você e você vai ter força para ir lá conversar com a pessoa, né? Então, a nossa natureza, irmãos, é pecaminosa e nós temos que vencê-la através da busca, da oração, através do culto de quinta-feira que nós temos. É que, infelizmente, muita gente não quer. Acho que está bom como está a vida assim, acostumou com aquilo mesmo, sabendo que Deus quer muito mais, quer derramar muito mais bênção sobre nós. E para que isso aconteça, nós temos que estar numa reunião de oração, no estudo bíblico como hoje. Então, não vamos justificar os nossos erros por causa da natureza que eu tenho. Não, é errado. Eu sei que a natureza atrapalha, mas vamos buscar o Espírito Santo para destruir. É o velho homem. A natureza, para mim, é paralela ao velho homem. Muitas vezes, o quê? Vamos destruir o velho homem, a nossa natureza, para que o Senhor cumpra a vontade dele na nossa vida. Amém. Amém. Pastor, é isso mesmo, né? Quando a gente fala assim, eu sou assim mesmo, a própria palavra diz, a gente já falou isso, a gente não pode se conformar com isso, né? A gente sabe que a natureza humana é pecaminosa, e nós também somos. Então, a gente não se conformar com isso a gente não se justificar com isso, e sim procurar a transformação, né? Por quê? Porque se a gente não buscar, então a gente não ficou transformado, né? A gente vai ficar no velho homem. A gente sabe, a gente entende, né? Olha, eu fiz aquilo, assim, você entende por que fez aquilo, entende porque a natureza é pecaminosa. A gente entende, eu sou assim mesmo, a gente até entende, mas a gente não pode ficar dessa forma. A gente entendendo que somos assim, a gente tem que buscar a melhora, buscar a transformação, né? Muito bem, muito bem colocado. E aí, aqui, fechando esse bloquinho, né, no versículo 13, né, o Tiago, ele fala assim que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, né? Ele está falando aqui de uma justiça, né, onde a gente precisa, sim, ter misericórdia, né? Porque se a gente ficar pensando, né, vamos chamar assim, na lei do olho por olho, dente por dente, né? E a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente vai falar mais sobre isso ainda, e não nesse domingo, porque a gente só tem aqui 5 minutos, mas a gente continua domingo que vem, sobre essa questão da misericórdia triunfa sobre o juízo. A última frase até grifei, misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando a gente comentou aqui no estudo bíblico sobre o amor, que ele está num patamar superior à justiça, que é a justiça que a gente pensa, né? Se aconteceu aqui, o rapaz lá matou a minha galinha, eu mato a galinha dele e tá tudo certo, né? Os dois saíram perdendo, mas a justiça, na nossa cabeça, muitas vezes a justiça foi feita, mas os dois saíram perdendo, né? Mas, enfim, a gente vai tratar sobre isso, sobre um nível superior a isso, né? Nós temos um pensamento de justiça que a gente precisa... Jesus fala para a gente, ele fala que o amor é outro patamar. E também a gente já aprendeu aqui com Paulo, até vamos ler depois, domingo que vem a gente lê de novo, sobre isso, sobre como é que a gente vai fazer a misericórdia triunfar sobre o juízo. Porque muitas vezes a gente não aceita algumas coisas, a gente não aceita perder certas coisas, porque a gente não acha justo, né? Não é justo. Mas nós vamos conversar isso domingo que vem, porque como só falta aí 5 minutos ou 4, então eu já vou. E eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei, né? E se mais alguém quiser falar alguma coisa, tem aqui 5 minutos só. E aí domingo que vem a gente continua. Pastor Vanderlei. Amém, amém. Como é gostoso, né, logo de manhã, ouvir o ensinamento da palavra de Deus.
E que o Espírito Santo de Deus, que está presente nesse estudo de domingo, venha nos dar graça para nós vivermos, colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo. Né? Que não adianta apenas ser ouvinte, mas tem que ser praticante. Bem, e hoje nós teremos mais um culto de muita bênção. Então, irmãos, independente da chuva, do frio, não, vamos estar na casa do Senhor. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu, domingo, sem ir na igreja, para mim não é domingo. Nada, nada, nada pode superar a minha alegria de estarmos no domingo na casa do Pai. Amém? Amém. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, Pai. Pai amado, cubra-me, Pai amado, com teu sangue, Pai. Me abençoa, Pai. Pai amado, que a tua mão santa esteja sobre a minha vida e sobre a vida de todos que participam dessa escola bíblica dominical. Pai amado, que jamais possamos justificar a nossa de ser como somos por causa da natureza. Nós acreditamos num Deus transformador. Ele transforma a nossa velha natureza, aquela que nos atrapalha, numa natureza nova, abençoada, dirigida pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Traga as pessoas para ouvirem a tua palavra. Pai amado, tenho certeza que nesta noite será mais uma noite de salvação, de cura, de libertação. Obrigado por tudo. Eu abençoo todos que estão participando e aqueles que vão participar na Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus que abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. A paz Deus do Senhor a abençoe. todos. Deus abençoe. Bem, até a noite.